Eles ficaram ocultos por quase 2000 anos, enterrados sobre as areias do Egito. Dezenas de pergaminhos que contavam uma história diferente sobre Jesus, sobre a criação e também sobre a salvação. Uma verdade perigosa demais para que a igreja primitiva permitisse que sobrevivesse. Essa é a verdadeira história dos evangelhos perdidos e das verdades gnósticas que tentaram apagar. Em dezembro de 1945, sobre o sol escaldante do deserto egípcio, um camponês chamado Muhammad al-Samman cavava em busca de adubo perto da antiga cidade de Nag Hammadi, quando sua pá atingiu algo duro. O que ele desenterrou naquele dia abalaria os alicerces do cristianismo. Dentro de um grande jarro de barro, selado por mais de 1600 anos, estavam 13 códices encadernados em couro, contendo textos que a igreja primitiva havia lutado desesperadamente para destruir. Eram os evangelhos perdidos, os ensinamentos proibidos, as verdades gnósticas que tentaram esconder. Mas essa descoberta não era apenas sobre manuscritos antigos acumulando poeira em uma caverna do deserto. Era sobre poder, sobre controle, sobre a eliminação deliberada de um ramo inteiro do cristianismo. Um ramo que ousou sugerir algo revolucionário, que a salvação não vinha da fé cega e da obediência institucional, mas do conhecimento direto do divino. Que Jesus não era apenas um salvador a ser adorado, mas um mestre ensinando cada pessoa a encontrar Deus dentro de si mesma. Durante quase 2000 anos, essas ideias foram enterradas e marcadas como heresia. Seus seguidores foram caçados e silenciados. E ainda assim, ali estavam elas, emergindo das areias como fantasmas do passado oculto do cristianismo, carregando segredos que desafiariam tudo o que pensávamos sobre as origens da fé. A história, porém, não começa com a pá de Muhammad al-Samman, mas séculos antes, no turbulento cenário do cristianismo primitivo. Imagine o Mediterrâneo nos primeiros séculos após a morte de Cristo. Isso não era a igreja cristã unificada que conhecemos hoje. Era um cenário caótico de crenças em conflitos, mestres rivais e interpretações radicalmente diferentes sobre o que Jesus realmente havia ensinado. Em Alexandria, Roma e em inúmeras outras cidades, grupos se reuniam em segredo para compartilhar textos que contavam uma história muito diferente. Esses textos se chamavam gnósticos, da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Era um conhecimento divino, mas não era um conhecimento comum, uma percepção espiritual direta, uma compreensão capaz de transformar o buscador em algo que se aproximava do próprio divino. Esses grupos não eram cultos periféricos ou místicos alucinados. Muitos eram teólogos sofisticados, filósofos e mestres espirituais que afirmavam possuir ensinamentos secretos transmitidos diretamente pelos apóstolos. Argumentavam que Jesus havia revelado diferentes verdades a diferentes seguidores, que os ensinamentos públicos registrados nos evangelhos canônicos era apenas o começo, destinado apenas àquelas pessoas que não estavam prontos para os mistérios mais profundos. Segundo os textos gnósticos, Jesus teria compartilhado os segredos mais profundos com seus discípulos mais próximos. Segredos sobre a natureza de Deus, sobre a verdadeira origem do mundo material, sobre a centelha divina dentro de cada alma humana, esperando para ser despertada. Esses não eram ensinamentos para as multidões, mas conhecimentos iniciáticos reservados para quem estivesse preparado para recebê-los. O Evangelho de Tomé, um dos textos mais importantes encontrados em Nag Hammadi, começa com uma afirmação impressionante. Essas são as palavras secretas que Jesus vivo falou e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Aquele que encontrar o significado dessas palavras não experimentará a morte. Aqui Jesus não aparecia como salvador, sofredor do cristianismo ortodoxo, mas como um mestre de sabedoria oculta, prometendo imortalidade, não por meio de sua morte e ressurreição, mas através da compreensão dos seus ensinamentos secretos. Ao mergulharmos mais profundamente no Evangelho de Tomé, encontramos declarações familiares, porém estranhamente novas, quando Jesus afirma:
Se aqueles que os guiam disserem, vejam, o reino está no céu, então as aves do céu irão precedê-los. Se disserem, está no mar, então os peixes os precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vocês se conhecerem, então serão reconhecidos e perceberão que são vocês, o Filho do Pai vivo. E isso era revolucionário. Em vez de salvação através da autoridade institucional, sacerdotes, bispos e rituais elaborados, os gnósticos ensinavam que cada pessoa podia acessar o divino diretamente. O reino dos céus não era uma recompensa distante para os fiéis, mas uma realidade presente, acessível àqueles que possuíam olhos para ver. Deus não era um ser externo exigindo adoração, mas uma luz interior esperando a ser descoberta. Mas talvez ainda mais chocantes fossem os textos que elevavam figuras que a Igreja Ortodoxa havia marginalizado ou ignorado completamente. O Evangelho de Maria apresenta Maria Madalena não como uma prostituta arrependida, como a tradição posterior afirma, mas como a discípula mais confiável de Jesus, receptora de revelações especiais que nem Pedro nem os outros apóstolos conseguiram compreender. Nesse texto, após a morte de Jesus, Maria consola os discípulos entristecidos e compartilha uma visão que recebeu do Cristo ressuscitado. Quando ela termina de falar, Pedro explode em indignação. Será que ele realmente falou com uma mulher sem o nosso conhecimento e não abertamente conosco? Devemos todos mudar nosso entendimento e ouvi-la? O texto revela tensões antigas sobre o papel das mulheres no cristianismo, sugerindo que a posterior exclusão feminina da liderança não se baseava nos ensinamentos de Jesus, mas nos preconceitos dos discípulos homens que não aceitavam a autoridade espiritual feminina. Ainda mais controverso era o Evangelho de Judas, um texto que redefine completamente a história da traição. Longe de retratar Judas como o grande vilão, o Evangelho o apresenta como o discípulo mais fiel, o único que realmente entendia a missão do Mestre. Nessa versão, é o próprio Jesus quem pede a Judas que o entregue, afirmando que alguém deveria cumprir esse papel para que o plano divino se realizasse. Você superará todos eles, pois sacrificará o homem que me veste. Essas não eram apenas histórias afirmativas sobre figuras bíblicas conhecidas. Representavam uma visão inteiramente diferente do que o cristianismo deveria ser. Enquanto a Igreja Ortodoxa enfatizava o papel único de Jesus como o único caminho para a salvação, os textos gnósticos sugeriam que Jesus demonstrava um caminho que todos poderiam trilhar rumo à própria transformação divina. Onde a ortodoxia insistia em fé e obediência, o gnosticismo valorizava conhecimento, despertar e experiência espiritual direta. O livro secreto de João, outro texto de Nag Hammadi, apresenta um mito da criação que inverte totalmente o Gênesis. Segundo esse relato, o Deus do Antigo Testamento não era a fonte suprema da divindade, mas um falso Deus, um tirano cósmico que criou o mundo material como prisão para almas divinas. O verdadeiro Deus existiria além dessa criação imperfeita, e a salvação viria não pela obediência a essa divindade inferior, mas pelo despertar para a verdadeira origem divina e pela libertação do reino material. Isso não era apenas teologia, era revolução. Se os gnósticos estivessem certos, então toda a estrutura do cristianismo ortodoxo se apoiava em um equívoco fundamental. Os bispos e sacerdotes, que afirmavam ser intermediários entre Deus e a humanidade, estavam, na melhor das hipóteses, enganados. Na pior, eram agentes involuntários da própria ilusão cósmica que aprisionava as almas na ignorância. Você pode imaginar como isso foi recebido pela liderança da igreja nascente. À medida que o cristianismo crescia, deixando de ser um grupo perseguido para se tornar a religião oficial do Império Romano, seus líderes adquiriram poder sem precedentes. Agora eles podiam usar a força do Estado para impor unidade doutrinária, silenciar vozes dissidentes e literalmente apagar interpretações concorrentes da fé. Esse processo não foi imediato. Nos primeiros séculos após Cristo, as comunidades cristãs eram diversas, autônomas e frequentemente divergentes entre si.
Regiões diferentes desenvolveram tradições diferentes, interpretações diferentes das escrituras, práticas e crenças distintas. Mas à medida que a igreja ganhava poder político, essa diversidade se tornou um problema. Pais da igreja como Irineu e Epifânio escreveram tratados extensos contra o que chamavam de heresias, catalogando e refugando os ensinamentos gnósticos com crescente veemência. Eles argumentavam que os textos gnósticos eram falsificações tardias, corrupções estrangeiras da doutrina pura, e que sua ênfase em conhecimento secreto era elitista e divisiva. Mas o ponto decisivo veio em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino. Pela primeira vez, os líderes da igreja tinham apoio imperial para estabelecer doutrinas oficiais e suprimir alternativas. O credo niceno, formulado neste concílio, tornou-se a declaração definitiva da fé cristã, não deixando espaço para interpretações gnósticas sobre a natureza ou a missão de Cristo. O que se seguiu foi uma perseguição sistemática. Os textos gnósticos passavam a ser caçados e queimados. Mestres gnósticos foram exilados ou executados. Comunidades inteiras foram dissolvidas ou obrigadas a viver na clandestinidade. Em poucas gerações, aquilo que antes fora uma tradição vibrante de misticismo cristão e interpretações alternativas havia sido quase que completamente apagado da memória pública. Eu disse quase. Alguns crentes, incapazes de abandonar aquilo que consideravam a verdadeira essência espiritual, tomaram as medidas desesperadas para preservar seus textos sagrados. Eles os enterraram em cavernas do deserto, os esconderam nas paredes dos monastérios ou transmitiram em redes secretas de iniciados. A maioria desses tesouros ocultos se perdeu no tempo. Seus locais esquecidos, seus guardiões silenciados pela morte ou pela perseguição. Até aquele dia de dezembro de 1945, quando a pá de Muhammad al-Samman bateu contra o jarro antigo e o deserto finalmente desenvolveu seus segredos. Os manuscritos que ele encontrou estavam surpreendentemente bem preservados, protegidos pelo clima árido e por recipientes selados. Escritos em cópico, a língua litúrgica do cristianismo egípcio, representava uma biblioteca cuidadosamente selecionada e escondida por monges que sabiam que seu mundo estava mudando. Monges que entendiam que aqueles textos logo seriam proibidos por completo. Entre os 13 códices havia 52 textos distintos, muitos dos quais eram completamente desconhecidos dos estudiosos modernos. Lá estavam os evangelhos atribuídos a Tomé, Filipe e Maria Madalena. Lá estavam livros secretos revelando a cosmologia gnóstica e suas práticas espirituais. Lá estavam diálogos entre Jesus e seus discípulos que ofereciam uma visão do cristianismo primitivo radicalmente diferente de qualquer coisa encontrada no Novo Testamento. Mas a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi foi apenas o início de um mistério ainda maior. À medida que estudiosos começavam a traduzir esses textos antigos, nas décadas seguintes, eles desenterraram camadas após camada de pensamento cristão suprimido, revelando uma imagem completamente diferente de Jesus, da salvação e até mesmo da natureza da realidade. Considere o Evangelho de Filipe, outro texto da coleção de Nag Hammadi, que apresenta ensinamentos tão radicais que seriam impensáveis para os cristãos ortodoxos. Filipe registra Jesus dizendo: "Aqueles que dizem que primeiro morrerão e depois ressuscitarão estão em erro. Se não recebem ressurreição enquanto estão vivos, quando morrerem, nada receberão." Aqui estava Jesus ensinando que a transformação espiritual não acontecia após a morte, mas era uma realidade presente, disponível para qualquer pessoa disposta a despertar para sua verdadeira natureza. O texto vai ainda mais longe, sugerindo que a compreensão cristã tradicional da ressurreição era uma interpretação equivocada. Aqueles que dizem que Jesus morreu primeiro e depois ressuscitou estão em erro, pois ele ressuscitou primeiro e depois morreu. Se alguém não alcança a ressurreição primeiro, não morrerá. Como Deus vive, ele simplesmente morreria. As implicações eram
assombrosas? E se toda narrativa cristã sobre morte e ressurreição estivesse de cabeça para baixo? E se Jesus estivesse ensinando as pessoas a alcançarem a ressurreição espiritual nessa vida e não prometendo uma recompensa no além? Essas eram apenas diferentes teologias, representavam uma mudança fundamental na forma como os seres humanos se relacionavam com o divino. O cristianismo ortodoxo posicionava a igreja como mediadora necessária entre Deus e a humanidade. Era preciso de sacerdotes para realizar sacramentos, de bispos para interpretar as escrituras e da própria instituição eclesiástica para guiar o caminho da salvação. Mas o cristianismo gnóstico sugeria algo muito mais perigoso para a autoridade eclesiástica, que cada pessoa podia acessar Deus diretamente, que a centelha divina interior era mais real do que qualquer outra estrutura religiosa externa. O livro secreto de Tiago, encontrado entre os textos de Nag Hammadi, registra Jesus dizendo aos discípulos: sejam ávidos pela palavra, pois a primeira condição da palavra é a fé, a segunda é o amor, a terceira são as obras, pois delas vem a vida. A palavra é como um grão de trigo, quando alguém o semeia, ele deposita a fé nele. E quando o grão brotou, aquele que havia semeado o amou, porque viu muitos grãos surgirem no lugar de apenas um. Mas então Jesus acrescenta algo que teria horrorizado os mestres ortodoxos. Tornem-se melhores do que eu. Façam de si mesmos o Filho do Espírito Santo. Tornem-se melhores que Jesus. Façam-se semelhantes ao divino. Isso não era a submissão humilde que os padres da igreja exigiam de seus fiéis. Era ousadia espiritual em grau máximo. A sugestão de que Jesus não veio para ser adorado, mas para mostrar que cada pessoa poderia alcançar sua própria transformação divina. O Evangelho da Verdade, atribuído ao mestre gnóstico Valentino, explica esse processo em uma linguagem quase mística. Quando a luz falou por sua boca e por seu coração que estava perturbado, ele despiu a morte, como aqueles que eram ignorantes dele, do Pai e daquele que veio do Pai, tendo removido o perecível. Tendo removido o perecível, ele revestiu-se do imperecível. O texto sugere que a iluminação não tem nada a ver com acreditar nas doutrinas corretas, mas em abandonar ilusões, despir identidades falsas e descobrir a natureza divina imperecível que sempre esteve lá. Mas talvez o aspecto mais controverso do ensinamento gnóstico fosse sua reinterpretação total do mundo material. Enquanto o cristianismo ortodoxo ensinava que Deus criou o mundo e o declarou bom, os textos gnósticos contavam uma história muito mais sombria. O Apócrifo de João, um dos textos mais longos e detalhados de Nag Hammadi, apresenta um mito da criação que seria considerado blasfêmia absoluta por qualquer cristão ortodoxo. Segundo esse texto, o Deus verdadeiro existe em perfeita unidade, além de toda a descrição ou limitação. Esse Deus emana uma série de seres divinos chamados aeons, cada um representando aspectos da consciência divina. Mas um desses aeons, Sofia, cujo nome significa sabedoria, age sem o consentimento do seu par divino e dá à luz a um ser Flaued, imperfeito, chamado Demiurgo. Ignorante dos reis superiores, o Demiurgo acredita ser o único Deus existente e então cria um mundo material com seu próprio domínio. Ele molda Adão e Eva, mas sem saber, Sofia sopra secretamente o Espírito Divino dentro da humanidade. Dessa forma, os seres humanos se tornam criaturas aprisionadas, almas divinas encarceradas em corpos materiais, governadas por um Deus falso que exige adoração e obediência. Essa cosmologia virava a teologia ortodoxa de cabeça para baixo. O Deus da Bíblia hebraica não era o ser supremo, mas um usurpador cósmico. O mundo material não era uma criação boa de Deus, mas uma prisão construída para manter as almas ignorantes de sua verdadeira origem divina. E a salvação não vinha de agradar esse Deus enganoso, mas de despertar da ilusão e se lembrar de onde a alma verdadeiramente veio. É fácil imaginar o horror que isso provocaria nos líderes da igreja ortodoxa. Se os gnósticos estivessem certos, então o judaísmo e o cristianismo ortodoxo teriam sido construídos sobre a adoração de um Deus falso. A lei, os profetas,
toda a tradição das escrituras hebraicas, tudo seria fruto de uma grande enganação cósmica. E a própria igreja, com a sua hierarquia e reivindicações de autoridade divina, estaria servindo, ainda que sem perceber, as mesmas formas que mantinham a humanidade em um cativeiro espiritual. O Testemunho da Verdade, outro manuscrito de Nag Hammadi, torna essa acusação explícita. Mas o Filho do Homem veio da imperabilidade, sendo estranho à corrupção. Ele veio ao mundo pelo rio Jordão, e imediatamente o Jordão retrocedeu. E João testemunhou a descida de Jesus, pois foi ele quem viu o poder que desceu sobre o rio Jordão, pois ele sabia que o domínio da procriação carnal havia chegado ao fim. Os fariseus e escribas pertencem aos arcontes que detêm autoridade. Aqui o texto identifica claramente as autoridades religiosas do tempo de Jesus, e por implicação as autoridades da igreja posterior, como arcontes, os governantes demoníacos que servem ao Deus falso e mantêm a humanidade presa na ignorância. Isso não era apenas uma interpretação alternativa do cristianismo. Essa foi uma inversão completa de tudo aquilo que a igreja ortodoxa nascente defendia. Enquanto os pais da igreja pregavam sobre a bondade da criação, a autoridade das escrituras e a necessidade de uma mediação institucional entre Deus e a humanidade, os mestres gnósticos diziam aos seus seguidores que a criação era uma armadilha, que grande parte das escrituras era enganosa e que cada pessoa podia acessar a verdade divina diretamente, sem qualquer intermediário. O conflito, é claro, era inevitável e foi brutal. À medida que a igreja ortodoxa ganhava poder político, as comunidades gnósticas se viam cada vez mais marginalizadas, perseguidoras e, por fim, levadas à completa clandestinidade ou simplesmente à extinção. Padres da igreja como Tertuliano e Agostinho escreveram extensos tratados não apenas refutando as ideias gnósticas, mas as demonizando como corrupções perigosas da pura verdade cristã. Epifânio, um bispo do século IV, compilou o que chamou de Panarion, ou Caixa de Remédios, um catálogo detalhado de heresias criado para inocular os cristãos fiéis contra as ideias consideradas perigosas. Suas descrições das práticas e crenças gnósticas eram tão sensacionalistas e exageradas que muitos estudiosos modernos suspeitam que grande parte delas eram fabricações deliberadas, destinadas a descreditar movimentos vistos como ameaças à unidade ortodoxa. Mas a verdadeira arma contra o gnosticismo não foi o argumento teológico, foi o poder político. Quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo em 313 d.C. e mais tarde convocou o Concílio de Nicéia, o destino já estava selado. A versão do cristianismo que sobreviveria e floresceria seria aquela capaz de se alinhar ao poder imperial, oferecendo estabilidade social e unidade política. O gnosticismo, com sua ênfase na existência espiritual individual, sua rejeição à autoridade mundana e seu ensinamento de que cada pessoa pode atingir um status divino, era intrinsecamente subversivo para qualquer ordem social e hierárquica. Uma religião que ensinava que seres humanos podiam se tornar deuses jamais seria compatível com um império que exigia submissão absoluta a seus governantes terrenos. A repressão que se seguiu foi sistemática e minuciosa. Editos imperiais ordenavam a queima de textos heréticos. Mestres gnósticos foram exilados, presos ou executados. Comunidades foram desmanteladas, seus locais de reunião destruídos, suas bibliotecas dispersas ao vento. Em poucas gerações, o que antes havia sido uma vibrante tradição de misticismo cristão foi quase completamente apagado da consciência pública. Mas alguns crentes se recusaram a deixar esses ensinamentos morrerem. Em mosteiros e comunidades do deserto, em casas particulares e reuniões secretas, seguidores devotos preservaram o que puderam. Copiaram textos à mão, esconderam manuscritos em cavernas e paredes e transmitiram tradições orais por rede de iniciados que entendiam que eram guardiões de algo precioso e insubstituível. Os monges que enterraram
a biblioteca de Nag Hammadi faziam parte desse esforço clandestino de preservação. Eles não eram provavelmente rebeldes ou hereges no sentido popular. Eram, ao que tudo indica, cristãos ortodoxos, mas que conheciam o valor de preservar perspectivas alternativas sobre sua própria fé, mesmo que oficialmente condenadas. Pesquisas recentes revelam que os textos de Nag Hammadi foram provavelmente escondidos por monges do mosteiro de São Pacômio. Em algum momento do final do século IV, justamente quando a pressão imperial para destruir obras heréticas atingia seu auge, esses monges tomaram uma decisão que ecoaria por 16 séculos. Em vez de permitir que esses textos fossem destruídos, eles os enterrariam, confiando que um dia, quando o mundo estivesse pronto, o deserto revelaria seus segredos. Eles jamais poderiam imaginar que sua biblioteca enterrada sobreviveria intacta enquanto o Império Romano caía, enquanto o Império Bizantino surgia e desmoronava, enquanto a conquista islâmica transformava o Egito, enquanto as cruzadas devastavam a região, e enquanto a cristandade medieval florescia e depois se fragmentava em denominações rivais. Através de toda essa turbulência, aqueles textos permanecem adormecidos em suas jarvas seladas, aguardando o momento certo para emergir e desafiar novamente a compreensão do mundo sobre as origens do próprio cristianismo. Quando Muhammad al-Samman golpeou aquele jarro com sua pá, ele não desenterrou apenas um manuscrito antigo. Ele desenterrou perguntas que o cristianismo ortodoxo havia passado séculos tentando sepultar. Qual é a verdadeira natureza dos ensinamentos de Jesus? Qual foi o papel das mulheres no cristianismo primitivo? Qual é a relação entre conhecimento e fé? A salvação vem da obediência institucional ou da transformação pessoal? Essas eram curiosidades históricas, eram explosivos espirituais capazes de detonar suposições confortáveis sobre o que o cristianismo deveria ser. E quando os estudiosos começaram a traduzir e publicar esses textos, na segunda metade do século XX, foi exatamente isso que aconteceu. As ondas daquele achado egípcio se espalharam muito além de jornais acadêmicos e seminários teológicos. Quando as primeiras traduções dos textos de Nag Hammadi foram publicados nos anos 70, a reação foi imediata e polarizada. Alguns celebravam os manuscritos como revelações revolucionárias sobre a diversidade do pensamento cristão primitivo. Outros condenavam como distorções perigosas, ameaçando minar 2 milênios de tradição cristã. Mas o gênio havia escapado da lâmpada. Pela primeira vez desde o século IV, pessoas comuns podiam ler aqueles evangelhos proibidos por si mesmas. Podiam encontrar Jesus pelos olhos de Tomé, ouvir a voz de Maria Madalena falando com autoridade espiritual, ver Judas retratado não como traidor, mas como discípulo mais fiel. E muitos acharam essas perspectivas alternativas surpreendentemente convincentes. O Evangelho de Tomé, em particular, tocou profundamente leitores em busca de uma espiritualidade mais pessoal e menos institucionalizada. Ao contrário dos evangelhos narrados no Novo Testamento, Tomé representa os ensinamentos de Jesus com uma série de dizeres enigmáticos, cada um projetando para provocar insight, não para exigir crença. Jesus disse: se você fizer emergir o que está dentro de você, o que você fizer emergir o salvará. Se não fizer emergir o que está dentro de você, o que você não fizer emergir o destruirá. Este não era o Jesus gentil das lições da escola dominical, nem o Salvador sofredor da teologia ortodoxa. Era o Jesus revolucionário espiritual, desafiando seus seguidores a buscar dentro de si a salvação, em vez de depender de autoridades externas. As implicações eram profundas, especialmente para qualquer pessoa criada dentro de uma doutrina cristã tradicional. Considere outro dizer do Evangelho de Tomé, que redesenha completamente a relação entre mestre e discípulo. Jesus disse: eu não sou o mestre, porque vocês beberam, ficaram embriagados da fonte borbulhante que lhe ofereci.
Aqui estava Jesus rejeitando explicitamente o papel de mestre ou senhor, sugerindo que ele e seus discípulos bebiam da mesma fonte divina, que o despertar espiritual não era algo exclusivo dele, mas um estado que todos podiam compartilhar. O Evangelho de Maria levou essas ideias revolucionárias ainda mais longe. Nesse texto, Maria Madalena não apenas recebe ensinamentos privados de Jesus. Ela demonstra um grau de compreensão espiritual que supera Pedro e os outros discípulos homens. Após a partida de Jesus, quando os discípulos estão paralisados pelo medo e pela incerteza, é Maria que dá um passo à frente para confortá-los e guiá-los. Não choreis e não vos entristeçais, nem sejais indecisos, pois a sua graça estará inteiramente convosco e vos protegerá. Pelo contrário, louvemos sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens. A ironia, claro, é poderosa. Num texto que eleva a autoridade espiritual feminina, Maria encoraja os discípulos dizendo que Jesus os fez homem, sugerindo que a verdadeira maturidade espiritual transcendente são totalmente categorias de gênero. Mas quando Maria compartilha a visão privada que Jesus lhe revelou, a resposta de Pedro expõe os preconceitos profundos que acabariam excluindo as mulheres da liderança cristã por séculos. Será que ele realmente falou em segredo com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos agora todos ouvir essa mulher? Será que ele a preferiu a nós? André se junta à objeção. Dize o que quiseres sobre o que ela disse, mas eu, pelo menos, não acredito que o Salvador tenha dito isso. Certamente, esses ensinamentos são ideias estranhas. Levi, porém, defende Maria com palavras que parecem atravessar os séculos, ecoando debates modernos sobre mulheres na liderança religiosa. Pedro, tu sempre fosse impetuoso. Agora te vejo contendendo contra a mulher como fazem os adversários. Mas se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem, por isso ele a amou mais do que nós. Essas não eram discussões teológicas isoladas num vácuo antigo. Elas abordavam questões sobre autoridade espiritual, papéis de gênero e a própria natureza da revelação divina. Questões que continuam vivas nos debates religiosos até hoje. Os textos gnósticos sugeriam que a primeira comunidade cristã era muito mais igualitária, mística e diversa do que a tradição posterior admitia. O livro secreto de João empurrava essas fronteiras ainda mais, apresentando ensinamentos tão radicais que seriam impensáveis no cristianismo ortodoxo. Esse texto afirma registrar uma revelação privada dada a João após a ressurreição, na qual Cristo aparece em múltiplas formas e explica a verdadeira natureza da realidade. Eu sou o Pai, eu sou a Mãe, eu sou o Filho. O Cristo ressuscitado declara isso, destruindo por completo a compreensão convencional da natureza divina. Eu sou o incontaminado e incorruptível. Vim para ensinar o que é, o que foi e o que virá a acontecer, para que conheça as coisas que não foram reveladas e aquelas que foram. Isso não era a trindade da teologia ortodoxa, com suas distinções cuidadosas entre Pai, Filho e Espírito Santo. Era uma visão fluida, dinâmica, que unia princípios masculinos e femininos e enxergava o divino como simultaneamente transcendente e imanente, além de todas as categorias e ainda assim presente dentro da criação. O texto continua com uma história da criação que se lê como um thriller cósmico. O Deus verdadeiro, existindo em perfeito silêncio e quietude, além de qualquer descrição, gera de uma forma espontânea o primeiro pensamento divino, chamado Barbelo. Desde o princípio primordial, emergem sucessões geradas de eons, seres divinos que, juntos, formam a plenitude, ou plerona, a expressão completa da consciência divina. Mas a tragédia ocorre quando Sofia, o eon da sabedoria, age em seu consorte divino e concebe um filho sozinha. Esse descendente,
o demiurgo nasce defeituoso, incompleto, ignorante dos reinos divinos superiores, acreditando ser o único Deus existente. E ele cria um mundo material e molda os seres humanos para que o adorem. E o texto continua mais ou menos assim. Então o Pai primordial percebeu que havia surgido a semelhança da luz imperecível. Quando todas as autoridades e o Pai primordial olharam, viram toda a religião do submundo iluminada. E a luz apareceu, brilhando desde as águas. Então todas as autoridades e o Pai primordial ficaram perturbados. A humanidade é apresentada como presa entre duas realidades. Primeiro, a centelha divina herdada secretamente de Sofia. E segundo, a prisão material criada por seu filho Demiurgo. A salvação, portanto, não vem de apaziguar o falso Deus desse mundo, mas de despertar para a verdadeira natureza divina e se lembrar do reino imperecível de onde a alma originalmente veio. Essa cosmologia virava a teologia bíblica de cabeça para baixo. O Deus do Gênesis, criador do mundo e exigente de adoração, torna-se um demiurgo ignorante. A serpente que incentiva Adão e Eva a comer o fruto do desconhecimento ou o fruto proibido, transforma-se em uma figura libertadora enviada pelo Deus verdadeiro para despertar a humanidade da ignorância. A lei e os profetas e boa parte da tradição hebraica passam a ser vistos como produtos de uma engenharia cósmica de engano, construída para manter as almas em cativeiro espiritual. É fácil imaginar o horror que isso causou aos pais da igreja, que haviam fundamentado toda a sua teologia na autoridade das escrituras hebraicas e na bondade da criação divina. Se os gnósticos estivessem certos, então tudo que o cristianismo ortodoxo ensinava sobre Deus, criação e salvação, não era apenas errado, mas prejudicial, um obstáculo real ao desenvolvimento espiritual do ser humano. Irineu, escrevendo no século II, dedicou enormes esforços para refutar os ensinamentos gnósticos. Sua obra monumental contra as heresias atacava sistematicamente essas ideias, argumentando que eram corrupções tardias da tradição apostólica, importações filosóficas estrangeiras que contaminavam a doutrina cristã pura. E ele reclamava: os hereges alegaram ter mais evangelhos do que realmente existem, mas na verdade não possuem nenhum evangelho que não esteja repleto de blasfêmias. O que publicam em nome do evangelho de Judas chamam de evangelho de Judas. A indignação de Irineu é palpável. Seu medo desses textos alternativos transparece em cada linha do que ele escreve. Mas havia um problema fundamental. Muitos mestres gnósticos afirmavam possuir sucessão apostólica tão legítima quanto a dele. Alegavam que seus ensinamentos secretos haviam sido transmitidos diretamente por Jesus aos seus discípulos mais próximos, que os ensinamentos públicos do que viria a ser o Novo Testamento eram apenas instruções iniciais, adequados para aqueles que ainda não estavam preparados para os mistérios mais profundos. Clemente de Alexandria, escrevendo na mesma época, reconhecia a existência dessa tradição esotérica, embora tentasse mantê-la dentro dos limites da ortodoxia. Ele escreveu: o Senhor permitiu que comunicássemos esses mistérios divinos e essa luz sagrada somente àqueles capazes de recebê-los. Ele certamente não revelou ao grande número aquilo que não pertencia ao grande número, mas aos poucos a quem sabia que pertenciam, aqueles capazes de recebê-los e serem moldados por ele. Aqui estava um pai da igreja admitindo que Jesus realmente transmitiu ensinamentos secretos a um ciclo interno, mas tentando argumentar que esses ensinamentos reforçavam e não contradiziam a doutrina oficial. É claro que a tensão era evidente. Se Jesus realmente ensinou mistérios mais profundos a alguns, mas não a outros, como a igreja poderia garantir que preservou toda a verdade? O Evangelho de Filipe responde a essa questão diretamente, apresentando Jesus como um mestre que necessariamente adaptava sua mensagem a públicos diferentes. O Senhor disse: todas as coisas existem em um mistério para todos. Eu vim para tornar as coisas de baixo como as coisas de cima, e as coisas de fora como as coisas de dentro. Vim para uni-las no lugar.
Mas então Felipe apresenta uma observação crucial. Aqueles que dizem que primeiro morrerão e depois ressuscitarão, estarão em erro. Se não receberem a ressurreição enquanto vivem, quando morrerem, não receberão nada. Esses ensinamentos atingiam diretamente o coração da escatologia cristã ortodoxa. O cristianismo havia construído toda a sua narrativa de salvação em torno da morte e ressurreição de Jesus, como uma promessa futura para os fiéis. Mas Felipe apresenta um ensinamento de Jesus, segundo o qual a ressurreição espiritual deve acontecer ainda nessa vida, e que esperar por uma salvação futura após a morte era um equívoco fundamental sobre o caminho espiritual. O Diálogo do Salvador, outro texto de Nag Hammadi, desenvolve esse tema por meio de uma conversa entre Jesus e seus discípulos sobre a natureza do despertar espiritual. Quando você vê sua semelhança, você se alegra. Mas quando você vê suas imagens, que surgirão antes de você e que morrerão, nem se manifestam quando você terá que suportar. O texto sugere que cada pessoa possui tanto uma personalidade temporal, a semelhança refletida do mundo, quanto uma imagem divina externa, que existia antes do nascimento e sobrevive após a morte. Despertar espiritualmente significa deslocar a identidade do temporário para o eterno, do falso eu preso ao tempo para o verdadeiro eu enraizado na eternidade. E isso não era mera especulação filosófica. Os textos gnósticos contêm instruções detalhadas para práticas espirituais destinadas a facilitar esse despertar. O Evangelho de Maria descreve uma visão em que a alma deve atravessar 7 poderes cósmicos, ou arcontes, cada um representando um aspecto diferente do aprisionamento material. Quando a alma superou o 3º poder, ela subiu e viu o 4º poder, que tinha 7 formas. A primeira forma é a escuridão, a segunda é o desejo, a terceira é a ignorância, a quarta é a excitação da morte, a quinta é o reino da carne, a sexta é a sabedoria insensata da carne, a sétima é a sabedoria irada. Esses são os 7 poderes da ira. Isso soa como um verdadeiro mapa de transformação espiritual, um guia para almas que procuram transcender ignorâncias, medos e apegos que as mantêm presas à existência material. Cada poder representa um tipo de consciência falsa, que deve ser reconhecida e superada por meio de insight espiritual direto. As implicações práticas eram revolucionárias. Se a salvação estava disponível através do conhecimento direto, sem mediação institucional, então toda a estrutura hierárquica da igreja nascente se tornava desnecessária. Bispos, sacerdotes e diáconos eram, na melhor das hipóteses, guias úteis, na pior, obstáculos para encontro direto com o divino. O Evangelho de Tomé captura essa tensão em uma frase que teria horrorizado qualquer hierarquia religiosa. Ele diz assim: os fariseus e os escribas tomaram as chaves do conhecimento e as esconderam. Eles mesmos não entraram, nem permitiram entrar aqueles que queriam. Quanto a vós, sede sábios como as serpentes e inocentes como as pombas. Aqui Jesus condena de uma forma explícita autoridades religiosas por esconderem o conhecimento espiritual e impedirem outros de acessar a verdade divina direta. A referência à sabedoria da serpente era especialmente provocativa, dado que na mitologia gnóstica a serpente é vista como um ser que liberta a humanidade ao incentivá-la à busca do conhecimento proibido. E isso não era apenas uma história antiga. Esses textos levantam questões que continuaram explosivas no século XX e além dele. Se Jesus realmente ensinou que cada pessoa pode acessar Deus diretamente, o que isso significa para as autoridades das igrejas? Se Maria Madalena fosse a discípula mais próxima de Jesus e uma mestra espiritual por direito próprio, o que isso dizia sobre os séculos de liderança religiosa masculina? Se a salvação vinha através do conhecimento, ou gnose, não apenas da fé, o que aconteceria com toda a estrutura doutrinária construída sobre acreditar e não saber? A resposta do Vaticano à publicação dos textos de Nag Hammadi foi rápida e defensiva. Declarações oficiais classificaram esses evangelhos como falsificações gnósticas tardias que distorciam o cristianismo autêntico.
O cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, escreveu extensamente sobre os perigos da influência gnóstica, afirmando que ela representava um tipo de orgulho espiritual que colocava o conhecimento humano acima da revelação divina. Mas o estrago estava feito. Uma vez disponíveis ao público, milhões puderam ler os textos e julgar por si mesmos. Muitos acharam o enfoque gnóstico na experiência direta do sagrado mais convincente do que as exigências ortodoxas por obediência institucional. Movimentos como a Nova Era, a teologia feminista e diversas espiritualidades alternativas beberam profundamente das ideias gnósticas. Livros como o Código da Vinci, apesar de suas imprecisões históricas, popularizaram a possibilidade de que a história cristã primitiva era muito mais complexa e disputada do que se ensinava. De repente, questões sobre o papel de Maria Madalena, o verdadeiro conteúdo dos ensinamentos de Jesus e as motivações políticas por trás da formação do cânone bíblico estavam sendo discutidas não apenas em universidades, mas na própria cultura popular. A ironia para isso tudo era profunda. Os pais da igreja que haviam tentado suprimir esses textos jamais poderiam imaginar que seus segredos, enterrados por séculos, um dia alcançariam um público global muito maior do que qualquer mestre gnóstico na antiguidade poderia sonhar. As tecnologias modernas de comunicação, usadas pela própria igreja para difundir sua mensagem, acabaram permitindo também a disseminação das ideias que ela tentou exterminar. Mas talvez o aspecto mais perturbador da descoberta de Nag Hammadi não fosse o que ela revelou sobre o cristianismo antigo, mas o que sugeria sobre a própria natureza da verdade histórica. Se uma coleção tão significativa de textos cristãos primitivos pode permanecer completamente desconhecida por mais de 1.600 anos, o que mais poderia estar enterrado, esquecido ou simplesmente ocultado? A questão se torna ainda mais inquietante quando lembramos que a biblioteca de Nag Hammadi não era uma seleção aleatória. Alguém escolheu cuidadosamente esses ensinamentos, apocalipses e tratados. Alguém gastou tempo e risco para copiá-los à mão, encaderná-los em couro e selá-los dentro de uma jarra. Esses não eram documentos qualquer. Eram textos que alguém considerava preciosos demais para serem perdidos e perigosos demais para circularem abertamente. E então, é claro, diante disso tudo surgiram perguntas inevitáveis. Que critério usaram esses antigos guardiões? Que outros textos poderiam ter sido escondidos e ainda não encontrados? Quantos manuscritos foram destruídos antes que pudessem ser salvos? Quantas tradições orais desapareceram com seus últimos detentores? Quantas orações, hinos, rituais e práticas espirituais se perderam para sempre? A descoberta de Nag Hammadi nos obriga a encarar uma realidade desconfortável. A versão do cristianismo que sobreviveu e se tornou dominante não foi necessariamente a mais autêntica ou a mais espiritualmente profunda. Foi a versão que conseguia cooperar com o poder político, que oferecia coesão social e estabilidade institucional. As versões que enfatizam a experiência espiritual individual, que desafiam a autoridade mundana, que ensinavam que cada pessoa podia acessar a verdade divina diretamente, sem mediação institucional, essas versões foram sistematicamente suprimidas, não porque fossem falsas, mas porque eram perigosas para a ordem estabelecida. Esse padrão não é exclusivo do cristianismo. Ao longo da história, tradições místicas e esotéricas dentro de praticamente todas as grandes religiões enfrentaram repressão por parte de autoridades ortodoxas. Os sufis no Islã, os cabalistas no judaísmo, as tradições tântricas do hinduísmo e do budismo. Todas elas tiveram de preservar seus ensinamentos em segredos, muitas vezes as codificando em linguagem simbólica ou transmitindo por cadeias iniciáticas que contornavam as hierarquias religiosas oficiais. O que emerge dos textos de Nag Hammadi não é apenas uma versão alternativa da história cristã, mas uma janela para a persistente fome humana por existência espiritual direta, e é claro que transcende as fronteiras institucionais. Esses textos falam algo profundo do espírito humano, algo que recusa a ser satisfeito
com a autoridade religiosa, algo que insiste na possibilidade de transformação pessoal e no encontro direto com o divino. Talvez, se você ler um deles hoje, separado por quase 2 milênios do contexto original, muitas pessoas considerem sua mensagem surpreendente e muito contemporânea. A ênfase no trabalho espiritual interior, na crítica à autoridade religiosa, na igualdade entre buscadores espirituais, entre homens e mulheres, na salvação por conhecimento em vez de crença, tudo isso ressoa com buscadores modernos que se sentem alienados das instituições religiosas tradicionais. Mas os textos também levantam questões profundas sobre a própria natureza da verdade espiritual. Se os gnósticos estavam certos, se Jesus ensinou coisas diferentes para pessoas diferentes, se havia níveis de compreensão espiritual não acessível a todas as pessoas, então, como avaliamos alegações concorrentes do conhecimento espiritual autêntico? Como separamos entre insight espiritual genuíno e fantasia auto-enganosa? Como honramos a possibilidade de revelação divina direta, mantendo ao mesmo tempo o ceticismo saudável diante de afirmações extraordinárias? Essas não são apenas questões teológicas abstratas, são problemas práticos que todo buscador espiritual enfrenta até mesmo nos dias de hoje. Em um mundo onde qualquer pessoa pode reivindicar revelação especial, onde tradições antigas competem com inovações da nova era, onde o materialismo científico desafia todas as formas de experiência espiritual. Como navegamos entre a credulidade e o cinismo? Como permanecemos abertos ao misticismo sem perder a integridade intelectual? Os textos gnósticos não oferecem respostas fáceis, e talvez essa seja justamente sua força. Eles nos lembram que a verdade espiritual sempre foi contestada, que sempre houve múltiplas formas de compreender a realidade divina, que os vencedores das batalhas teológicas não são necessariamente as vozes mais autênticas espiritualmente. Também lembram que conhecimento e fé não são forças opostas. Os gnósticos não rejeitavam a fé. Eles insistiam que a fé deveria conduzir ao conhecimento direto, não se contentar com crenças doutrinárias de segunda mão. Para eles, o objetivo da vida espiritual não era acreditar nas coisas certas sobre Deus, mas experienciar o divino diretamente, passando por uma transformação tão profunda que a doutrina se tornava desnecessária, porque a verdade se tornava evidente por si mesma. Se isso é possível, se os seres humanos realmente podem atingir o tipo de conhecimento espiritual direto que os gnósticos afirmavam, continua sendo uma questão em aberto. Mas a simples possibilidade de que isso seja verdade tem implicações profundas para como entendemos o potencial espiritual humano e o papel das instituições religiosas. Talvez isso seja o cultivo, seja isso no cultivo, seja na obstrução do desenvolvimento espiritual autêntico de cada um. Os monges que enterraram esses textos no deserto egípcio há 16 séculos não podiam imaginar que sua biblioteca oculta um dia desafiasse as suposições religiosas de uma civilização inteira. Eles estavam simplesmente tentando preservar algo que consideravam precioso, algo que acreditavam conter uma sabedoria espiritual autêntica, digna de ser salva para gerações futuras. Ao fazer isso, eles nos deram um presente precioso, a chance de encontrar o cristianismo primitivo em toda a sua diversidade e complexidade, de ouvir vozes que foram silenciadas pela marcha da história ortodoxa, de vislumbrar possibilidades de compreensão espiritual que foram enterradas, mas não destruídas. Seu ato de preservação foi em si uma forma de fé, não na autoridade institucional ou na correção da doutrina de qualquer coisa, mas na capacidade humana de buscar a verdade espiritual através de gerações. Eles confiaram que algum dia, de alguma maneira, esses textos voltariam à luz e falariam novamente a corações capazes de ouvir sua mensagem. A pergunta que nos assombra hoje é se somos dignos dessa confiança. Se temos a sabedoria para receber esses presentes antigos sem descartá-los como relíquias irrelevantes, nem aceitá-los de forma acrítica como revelação infalível. O desafio
é deixá-los falar com suas próprias vozes enquanto ouvimos com mentes abertas e, ao mesmo tempo, criteriosas, pronta para sermos surpreendidos por verdades que não esperávamos encontrar. Porque, na verdade, se os textos gnósticos nos ensinam algo, é que a verdade espiritual raramente chega de forma ou da forma que esperamos. Raramente pelos canais que fomos educados a confiar. Às vezes, ela emerge do deserto após 16 séculos de sepultamento, carregada nas mãos de um camponês que não fazia ideia do que estava prestes a mudar, ou de mudar a compreensão do mundo sobre a própria história espiritual da humanidade. Às vezes ela fala por meio de vozes que foram oficialmente silenciadas, através de textos que deveriam ser destruídos, através de perguntas que deveriam ter permanecido não formuladas. E às vezes, apenas às vezes, ela sugere que aquilo que pensávamos saber era apenas o começo de uma história muito maior e muito mais misteriosa. O verdadeiro impacto não veio do que os textos de Nag Hammadi revelaram sobre Jesus, mas do que revelaram sobre nós mesmos, porque enterrado nesses manuscritos antigos havia um espelho refletindo questões que a humanidade enfrenta há milênios e continua enfrentando, mas raramente ousa expressar abertamente. Perguntas sobre a natureza da verdade, sobre quem decide o que conta como conhecimento sagrado, e sobre se o espírito humano pode realmente ser contido por fronteiras institucionais como a Igreja. O Evangelho da Verdade, atribuído ao brilhante mestre gnóstico Valentim, abre com palavras que parecem falar diretamente através dos séculos ao nosso dilema moderno. O Evangelho da Verdade é alegria para aqueles que receberam do Pai da Verdade a graça de conhecê-lo pelo poder do Verbo que emanou do Pleroma. Mas então acrescenta algo que faria qualquer bispo ortodoxo estremecer. Aquele que possui conhecimento é um ser vindo do alto. Conhecimento como atributo divino. Conhecer como forma de ser. Isso não era apenas uma abordagem diferente da salvação. Era uma compreensão completamente diferente da própria natureza divina. Se você lê esses textos hoje, é difícil não enxergar paralelos com teorias modernas sobre controladores ocultos manipulando a consciência humana para manter o poder. Mas a visão gnóstica era muito mais profunda do que as teorias simplistas sobre cabalas secretas. Eles compreendiam que as forças que mantêm a humanidade adormecida são muitas vezes internalizadas. As pessoas participam do seu próprio aprisionamento espiritual, através do apego às preocupações materiais e da submissão às autoridades externas. O Evangelho de Filipe, por exemplo, expressa essa ideia com lucidez psicológica. E se você olhar, é surpreendentemente moderna. Aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão em erro. Se não receberem primeiro a ressurreição enquanto vivem, quando morrerem, não receberão nada. Isso fala para você despertar espiritualmente nesse mundo, nesse exato momento. Em outras palavras, a transformação espiritual precisa ocorrer durante a vida por meio da participação consciente no seu próprio despertar, não através de recompensas automáticas após a morte. O batismo, nesse contexto, torna-se um símbolo de renascimento espiritual consciente, a decisão de se identificar com a própria natureza divina em vez de permanecer preso à consciência material. Essa ênfase na participação ativa na salvação separava o cristianismo gnóstico tanto da ortodoxia quanto das religiões de mistérios pagãs. A ortodoxia enfatizava a fé e graça divina independente da compreensão humana. As religiões de mistério concentravam-se em rituais de iniciação. O gnosticismo, porém, enfatizava a transformação contínua, aprofundamento constante da percepção espiritual por meio da experiência direta. O diálogo do Salvador reforça isso através de uma conversa entre Jesus e seus discípulos sobre o progresso espiritual. E ele diz assim: quando orardes, não sejais como hipócritas, que amam orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mas quando orardes, entrai em vosso quarto, fechai a porta e orai ao vosso Pai que está em segredo. Essa instrução presente também nos evangelhos canônicos ganha novo significado no contexto gnóstico.
A oração deixa de ser petição a uma divindade externa e torna-se uma comunhão com a presença divina dentro de sua própria consciência. O quarto, com a porta fechada, representa o aspecto contemplativo interior, o reconhecimento da atenção do mundo externo para se concentrar na luz divina interior. Mas o texto continua falando mais alguma coisa. Quando orardes, não multipliqueis palavras vazias com os gentios, pois pensam que serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. Não sejam como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo do que peçais. Aqui a oração transcende completamente a ideia de pedir algo. Torna-se pura comunhão, a simples consciência da presença divina, sem agenda, sem desejo de obter algo. Um tipo de prática espiritual avançada que místicos de todas as tradições posteriores reconheceriam. As implicações práticas são profundas. Se a oração verdadeira é comunhão silenciosa, se a salvação vem do conhecimento direto, se cada pessoa carrega a centelha divina dentro de si. Dessa forma, o aparato inteiro da religião institucional torna-se no máximo um estágio preliminar e, na pior das hipóteses, um obstáculo ao verdadeiro despertar. O testemunho da verdade aborda diretamente essa tensão, apresentando Jesus como alguém cuja simples presença rompe as estruturas religiosas convencionais. O Filho do Homem veio da imperecibilidade, sendo estranho à corrupção. Ele veio ao mundo pelo rio Jordão, e imediatamente o Jordão retrocedeu. Esse simbolismo representa que práticas e estruturas religiosas comuns não conseguem conter ou dirigir a forma da consciência desperta. A autoridade espiritual genuína opera segundo os princípios que transcendem todas as instituições religiosas. Enquanto a Igreja desenvolvia sistemas de ordenação, sacramentos, a autoridade doutrinária, comunidades gnósticas insistiam que a autoridade espiritual surgia de uma forma espontânea no despertar interior de cada um. O Evangelho de Maria dramatiza esse conflito na famosa tensão entre Maria Madalena e Pedro. Quando Maria compartilha uma revelação privada recebida de Jesus, Pedro reage. As perguntas de Pedro nesse sentido não tratam apenas do sexo de Maria, embora isso também esteja em jogo. O problema real é o desafio que a revelação direta representa para a autoridade institucional. Se Jesus podia revelar ensinamentos fundamentais a quem ele desejasse, fora do controle dos discípulos oficiais, todo o sistema de sucessão apostólica perderia sua legitimidade. Hoje, quase 80 anos depois da paz de Muhammad al-Salam, atingir aquele jarro antigo, as perguntas levantadas pela descoberta de Nag Hammadi continuam inquietando o mundo espiritual. Esses textos nos obrigam a confrontar verdades desconfortáveis sobre o que é a autoridade da Igreja, o que é o conhecimento, qual o preço de uma unidade institucional. Os evangelhos gnósticos lembram que a história é escrita pelos vencedores, mas às vezes o deserto devolve aquilo que foi destinado ao esquecimento. Eles sussurram sobre possibilidades apagadas, vozes silenciadas, verdades enterradas sobre o peso do cristianismo imperial. E talvez o mais perturbador de tudo, eles sugerem que a sucessão de perspectivas espirituais alternativas não é apenas história antiga. Sempre que alguém reivindica acesso direto ao divino, sempre que buscadores insistem que o reino está dentro e não em instituições ou em igreja, o padrão se repete. A autoridade se fecha, textos somem, vozes se calam. Mas se a pá de um camponês pode desenterrar 16 séculos de sabedoria oculta em uma única tarde, o que mais pode estar escondido sobre as areias do tempo? Quantas outras bibliotecas foram enterradas por aqueles que sabiam que certas verdades perigosas têm o hábito de sobreviver, mesmo quando o mundo não está pronto para ouvi-las? Os monges que selaram aqueles jarros no século IV fizeram apostas através dos séculos. Apostas que um dia a humanidade estaria pronta para ouvir esses ensinamentos proibidos. Confiaram que a verdade, como a água, sempre encontra um caminho para emergir, por mais profundamente que ela esteja enterrada. Sua aposta deu certo, mas deixa uma última e inquietude pergunta. Se eles arriscaram tudo para preservar esses textos, que outras verdades ainda estão enterradas? E é claro, esperando pelo momento certo, pela pessoa certa, pela paz certa, para voltarem à luz.
O deserto guarda seus segredos com cuidado, mas às vezes, só às vezes, ele os devolve. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.